Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você mais uma vez aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 6, 8 de agosto de 2021, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O textual diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo Elias passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Nossa verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutem da intimidade com Deus. E que por isso vale a pena serem seguidos e imitados. Essa é a verdade que nós precisamos praticar. A Bíblia nos ensina: andai com sábios e serão sábios. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, os versículos de 1 a 15. Interessante que os irmãos possam fazer essa leitura aí na sua casa, em seus estudos. Vamos dar continuidade. Antes de iniciarmos aqui o primeiro tópico, eu peço os irmãos oração. Ore por nós, ore por minha família, ore por mim, para que possamos continuar nesta obra. E porque somos carentes, somos necessitados das orações dos santos. Glória a Jesus para todos sempre. Se puder também, se inscreva no canal, compartilhe, faça seu comentário lá, deixe seu legal, para a honra e glória no nome do Senhor. O primeiro tópico fala assim, a despedida de Elias. O ministério de Elias termina, é o primeiro subtópico. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. O profeta Elias, o profeta que Deus usou muito. A gente vê aqui no Antigo Testamento, Elias é uma grande referência de servo, de homem zeloso pela obra do Senhor, de homem que tinha comunhão com Deus, de um profeta que ouvia a voz de Deus e repassava na íntegra aquilo que Deus falou, um profeta que Deus honrou, um profeta que Deus abençoou, porque ele andava nos caminhos do Senhor. Entretanto, o ministério de Elias se encerra, porque Deus é atemporal. Deus existe antes do tempo, pois Deus formou o tempo. Deus não vive em função do tempo. Ele é sobre tudo, sobre todos. Ele é transcendente, excede a tudo, nosso Deus. Mas nós somos seres humanos, uma geração fica, outra geração vai, Deus usa A, depois usa B, depois usa C, e aí até a vinda de Jesus Cristo nós vamos aqui fazendo a obra do Senhor. E o profeta Elias, chegou o momento de ele encerrar a sua missão na terra. E nessa hora que vai se encerrar a missão de Elias, Deus fala com ele para ele ir e ungir Eliseu. Então, Elias já sabia que a sua missão iria terminar. Mas o que fez com que a missão de Elias terminasse não foi o fracasso de Elias. Não foi o desânimo de Elias. Não foi o retrocesso de Elias. Não foi Elias que deixou de fazer a obra. Não foi Elias que deixou o tempo passar sem fazer a obra de Deus. Mas o que se deu ao encerramento do ministério de Elias foi porque Deus falou: ó Elias, seu tempo agora, em grosseiras palavras, seu tempo agora se encerrou, você vai ungir agora um substituto. Seu tempo agora cessou. O que você tinha que fazer, você já fez. O que você tinha que trabalhar, e você já trabalhou. Está no momento agora de encerrar o seu ministério. O que eu aprendo aqui? Que quando se encerra o ministério, não é a pessoa que se encerra o seu ministério. O correto é esperar
Deus falar para que seu ministério seja encerrado. Eu não posso de mim mesmo dizer, Senhor, hoje eu não quero mais pregar, hoje mesmo eu não quero mais ensinar, hoje mesmo eu não quero mais cantar, porque para mim encerrou meu ministério. Não, o ministério quem nos deu foi Deus, o início do ministério foi Deus que aprovou e o final do ministério também vai ser Deus que vai aprovar. Nós não podemos fazer do nosso ministério algo assim rápido ou como a gente quer que seja, ou longo ou rápido. Não. Se Deus que iniciou o ministério na minha e na sua vida, vai ser Deus que vai encerrar o ministério na minha e na sua vida. Se você começou e de repente você parou, levante, sacuda a poeira, porque o ministério que quando termina, quem fala é Deus. Ainda que muitos digam seu ministério já acabou, ainda que muitos digam, olha, você já está ultrapassado, você já passou, olha, você não dá mais para ensinar, você não dá mais para pregar, você não dá mais para louvar, você não dá mais para estar na frente. Não, quem vai dizer o seu ministério, o término vai ser Deus, porque foi Deus que começou com o ministério na sua vida, então vai ser Ele que vai encerrar o seu ministério. Glória a Jesus. Pode dizer o que for, mas o ministério que Deus começou, quem vai encerrar é Ele. Foi isso que Deus fez na vida de Elias. Elias já está no momento agora de encerrar o seu ministério. E o Senhor que encerrou o ministério de Elias. Porque ele já tinha feito tudo o que Deus tinha para ele fazer. Glória a Jesus para todos sempre. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz assim, o segundo subtópico. Um profeta com grandeza de alma. Vamos lá. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado do Senhor Jesus e Moisés, em Mateus 17:3, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Então, Elias era um homem. Aqui, aquele primeiro subtópico, é interessante a gente colocar aqui o ministério. O ministério tem início e fim. O ministério, ele tem início e também ele tem fim. Mas quem diz o início e o fim do ministério é Deus. Esse aqui foi o primeiro. Esse segundo tópico agora diz que Elias tinha integridade e grandeza de alma. Vou botar aqui, grandeza de alma. Grandeza de alma. Elias tinha aqui, como diz o nosso comentarista, essa grandeza de alma. Ele foi um homem que não deixou nenhum livro escrito. Elias, ele é considerado um profeta não literário, que profetizou ali no Antigo Testamento, porque ele não deixou assim nenhum livro escrito por ele. O profeta Elias, ele foi zeloso e muito usado nas mãos do Senhor. Mas, quando o profeta Elias, quando diz aqui que os feitos dele, ou a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. E Elias tinha isso. Elias tinha grandeza na sua alma. Elias, porque simplesmente, ou porque ele não deixou nenhum livro escrito que Deus não permitiu que ele fosse um profeta literário, é conhecido como os demais profetas que deixaram seus livros escritos, o profeta literário, o profeta não literário. Elias, isso não diminui o seu valor. Elias foi um profeta igual aos outros, que Deus usou tanto Elias como usou outros. E a forma que Deus usa cada um é diferente.
Eu não posso me mirar em fulano, porque como Deus usa fulano, não me usa. Porque Deus usa fulano do jeito que Deus quer e Deus me usa do jeito que eu quero, do jeito que Ele quer. Então, todos nós devemos estar sujeitos a isso. Eu não posso me mirar em fulano ou em ciclano da forma que Deus usa, da forma que Deus trabalha, porque a cada um o Espírito Santo usa do jeito que quer. A cada um o Espírito Santo usa de uma forma diferente. E é essa diversidade que constrói a Igreja de Cristo. O corpo que são diversos membros, mas cada membro um diferente do outro, cada membro com a sua função. E assim funciona na Igreja do Senhor. E Elias, por não ser um profeta literário, não considera-se um profeta menor do que os demais. Isaías, não é porque Isaías escreveu 66 capítulos no seu livro, que Elias é maior do que Daniel, que escreveu 12 capítulos no seu livro. Não é porque Jeremias, que escreveu 52 capítulos, ele é maior do que Joel, que escreveu 3 capítulos. Ezequiel não é maior porque escreveu 48 capítulos, não é maior do que Obadias, que escreveu 1 capítulo. Não. Cada um profeta escreveu aquilo que Deus permitiu que escrevesse. Todos os profetas, todos eles foram especiais, zelosos com a obra de Deus. Mas se a gente não deve medir um profeta com o outro, com um Deus usa mais, outro Deus usa menos, não importa que Deus usa como Ele quer, a hora que Ele quer e no momento que Ele quiser. Então devemos aprender isso. A maneira que Deus me usa é diferente da maneira que Deus te usa. E desta forma que iremos fazer juntos a obra de Deus. Da maneira que Deus quer. Porque o querer é que seja sempre de Deus e não nosso. A orientação é de Deus. Quem guia é Deus. Quem orienta é Deus. Quem caminha é Deus. E nós somos sujeitos todos aí, tudo a isso. Ficamos na dispensação de Deus para que Deus faça sempre a vontade dele. Glória a Jesus. Então, de muita gente, às vezes, começa a pensar assim, mas eu sei ensinar pouco, então eu não vou ensinar, porque fulano ensina muito. Aí tem gente que pensa assim, eu prego pouco, eu não vou pregar, porque fulano prega muito. Outros dizem, eu vou louvar, eu não vou louvar, porque eu louvo pouco, mas fulano louva muito e muito bem. Eu não quero fazer a obra não, porque eu não quero evangelizar, porque eu não sei evangelizar muito, eu evangelizo pouco, mas fulano evangeliza muito. Não importa você se mirar com fulano ou que ciclano, não importa que se for para pregar, você pregue, se for muito ou pouco, pregue para a glória de Deus, se for para louvar, louve muito ou pouco, mas louve para a glória de Deus, se for para evangelizar, evangelize, sendo muito ou sendo pouco, evangelize para a glória de Deus, se for para ensinar, ensine, se for ensinamento, se for muito ou se for pouco, mas ensine que tudo isso é para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Ninguém é melhor do que o outro, porque o outro prega mais, o outro prega menos. Todos nós somos já usados na obra de Deus, e a obra é de Deus. E é Deus que fala se eu tenho um coração zeloso, se eu tenho um coração amável ou não. É Ele que conhece os nossos corações. Assim como se eu tenho essa integridade, essa grandeza de alma, como aqui o nosso comentarista traz que Elias tinha. O que importa é isso, é fazermos para a glória de Deus. Amém. Vamos para o próximo tópico, subtópico, é o 3 agora. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi o cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético, foi ali também em Gilgal. Então, como aqui traz esse título, Gilgal, lugar de boas recordações, é interessante que o significado de Gilgal, essa aqui nós não devemos esquecer, o momento de Gilgal em nossas vidas. Todos nós temos um momento de Gilgal em nossas vidas. Porque é bom nós guardarmos que Gilgal aqui, Gilgal, ele, aqui quando Deus fala em Josué, a respeito também dessa cidade ali de Gilgal, Gilgal significa revolver
ou rolar, ou tirar do lugar. Aqui, como Deus fala, aqui eu tirei o opróbrio do Egito que existia aí no meio de Israel. Então, Deus tirou em Gilgal, que Deus tirou a vergonha do Egito na vida do povo de Israel, foi quando eles começaram a circuncidar. Então, Gilgal para nossas vidas é o local aonde lembramos de quando aceitamos a Jesus e deixamos o mundo e nos transformamos em uma nova criatura para a glória do nome do Pai. Onde nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Onde não praticamos mais as obras da carne, nós agora praticamos o fruto do Espírito. Onde ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de glória em glória para a glória do nome do Senhor. Então foi ali em Gilgal um nome marcante, uma cidade marcante, sim. Essa cidade marcante que também, desse ponto marcante que devemos ter em nossas vidas, no momento em que demos um passo para o Senhor Jesus. E resistimos e deixamos para trás toda a nossa vã maneira de viver e prosseguimos para o alvo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus para todo o sempre. Glória a Jesus. Vamos lá para o nosso segundo tópico. O pedido ousado de Eliseu, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem à cidade de Gilgal, a Betel, de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus tinha dado para fazer. Então, aqui a fidelidade de Eliseu para com Elias era tamanha, era tão grande, que quando Elias falou, olha Eliseu, eu vou aqui, deixa eu vou ali que eu tenho uma obra para Deus pediu fazer uma obra. Ele dizia, não, eu vou com você, vou fazer a obra de Deus com você. Porque para ele era um prazer, era muito bom estar ali junto com um irmão, com um amigo, com um servo fiel a Deus, com um homem que tinha intimidade com Deus. E para ele era zeloso, para ele era prazeroso fazer isso. Então, e o que devemos tomar como exemplo é que quando o nosso irmão traz aqui, para Eliseu era uma honra servir a Elias, porque esse era o trabalho que Deus tinha dado para ele fazer. Então, para mim e para você também tem que ser uma honra servir a igreja, ou servir a Deus, porque é o trabalho que Deus tem me dado para eu fazer. Aí a Bíblia não ensina, se é para ensinar, a dedicação no ensino. Se é para profetizar, tem que profetizar aquilo que Deus mandou, com reverência. Se é para evangelizar, tem que saber evangelizar. E tem que evangelizar da forma que Deus mandou evangelizar. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que ter honra. Então, para nós, aqui, assim como Eliseu era uma honra, aqui eu vou usar essas palavras que o irmão colocou aqui, uma honra servir. Já tinha um ditado escrito lá no exército onde eu servi, que dizia assim, ó, aqueles que não servem para servir, não servem para viver. Nós viemos para servir. Então, se é para servir na obra de Deus, eu tenho que fazer com muito amor e com muita honra. Se é para fazer o que for, eu tenho que fazer com muito prazer e com muita honra. Aquilo que Deus me colocou para fazer. Então, se é para servir a Deus, eu preciso servir a Deus com muita honra e com muita alegria. Se é para fazer a obra do Senhor, aquilo que Deus colocou para eu fazer, eu tenho que fazer com muita honra, com muita alegria, independente de qualquer coisa, independente do que for. Se for para fazer aquilo, ou se for para fazer isso, eu tenho que fazer com muita honra e muita alegria, porque é para Deus, e foi aquilo que Deus me colocou para eu fazer.
Eu não vou fazer o que fulano está fazendo, porque fulano já está fazendo. Não vou deixar o meu para fazer o que fulano está fazendo. Não, eu tenho que fazer aquilo que Deus me deu para fazer, porque se eu faço aquilo que Deus me deu para fazer, se o fulano faz aquilo que Deus deu para ele fazer, se ciclano faz aquilo que Deus deu para ele fazer, todos nós juntos iremos fazer a obra do Senhor e o nome de Deus será glorificado. Aleluia! E eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me deu para eu fazer. Se eu tenho certeza que Deus me deu para fazer, eu preciso fazer. Se você não está fazendo, levante-se agora e diga, vou começar a fazer aquilo que Deus me deu para eu fazer, porque para mim é uma honra servir ao Senhor. É uma honra servir à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus, que seja para todos nós honra, alegria, fazer a vontade de Deus para a glória do nome do Pai. O outro ponto, porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não se deixaria, aí Elias então conversa com Eliseu e diz, pede o que você quiser antes que eu seja tomado de ti. Ele fala, quero porção dobrada do teu espírito. Assim, peço porção dobrada do teu espírito sobre mim, 2 Reis capítulo 2, versículo 9, parte B. Assim Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta, com a mesma coragem, com o mesmo zelo, pela verdadeira adoração. Então, eu tenho que saber o desejo que eu tenho no meu coração. O desejo de Eliseu era servir ao Senhor do mesmo modo, da mesma maneira que ele via Elias servindo a Deus. E Elias deixou esta herança, ali é uma herança, eu quero esta herança do Senhor, essa porção dobrada ali, como dizem Deuteronômios, era uma herança em Israel, 2 partes de uma herança é para o filho primogênito, Deuteronômios capítulo 21, versículo de 15 a 17, então essa herança, Eliseu falou, eu quero, Senhor, essa herança aí que o Senhor tem, antes de o Senhor ir, deixa essa herança para mim, deixa esse legado para mim, deixa esse exemplo para mim, deixa esse zelo, eu quero servir assim também, glória a Jesus, aleluia. E Eliseu, o mesmo prazer que Eliseu tinha de servir a Deus, ele queria servir daquele jeito que ele via Elias servindo. Aí eu pergunto, qual é o legado que nós estamos deixando para aqueles que estão nos olhando? Qual é o legado que você está deixando? Será que tem alguém que quer dizer assim, eu quero ser como fulano, como ciclano? Fazendo a obra de Deus e glorificando o nome do Senhor. E temos que deixar este legado para que aqueles que venham depois de nós, as próximas gerações, venham fazer a obra de Deus com muito esmero, com muito zelo e com muito amor. E Elias fez isso. Assim como Moisés, quando Moisés estava ali na obra, fazendo a obra de Deus, Josué estava sempre próximo, vendo como Moisés, ele era zeloso pela causa de Deus. E assim, Moisés fez seu sucessor. Elias também fez ali o seu sucessor. E muitas das vezes tem pessoas que pensam que vai ficar a eternidade, quer fazer tudo, quer abraçar tudo e não quer fazer o seu sucessor como se a obra fosse sua, mas a obra ela é de Deus e devemos pensar que devemos fazer o nosso sucessor para que o nome de Deus continue sendo glorificado. Aleluia. Isso não é perder, não. Isso não é ter medo de perder ministério, medo de perder cargo, não. É um zelo pela obra do Senhor. Outro ponto. Elias é a inspiração de Eliseu. As melhores oportunidades para aprender a crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com muito amor e fidelidade. É o que eu já disse aqui anteriormente. Essa inspiração. Elias é a inspiração de Eliseu. Elias queria ser, ele acompanhava Elias, ele queria ser ali igual a Elias, fazer da obra do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos assim exemplos, para que outras pessoas vejam-nos e queira também nos seguir. Assim como o apóstolo Paulo foi bem categórico quando ele disse, sejam meus imitadores como eu de Cristo. Que Deus nos ajude, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o brilho do Espírito Santo e queira também possuir esse brilho do Espírito Santo para a glória do nome do Pai. Último tópico para concluirmos. Eliseu toma a capa de Elias. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra
de Deus. As pessoas têm que ter porque Deus, quando Ele chama, Ele nos chama para sermos um corpo. E se é um corpo, tem que ter harmonia entre um membro e o outro, tem que ter comunhão entre um membro e o outro. Não existe corpo sem harmonia, sem comunhão. Nunca as minhas mãos tapariam o meu nariz, a mão direita, e a mão esquerda taparia a minha boca para eu morrer, sufocado, asfixiado. Não queria apertar aqui a minha garganta para eu morrer. Por que não? Esse membro aqui e esse membro aqui, os dois com o pescoço, com o nariz, com a boca, com os olhos, trabalham unidos, não em divisão com um e com o outro. E quando existe mesmo diferentes personalidades, ainda um que seja melancólico, outro que seja sanguíneo, outro que seja colérico, mesmo com diferentes tipos de personalidades dentro da igreja, em qualquer lugar, para fazer a obra do Senhor, mas quando o assunto é o reino de Deus, tem que ter comunhão, amizade, tem que ter amor fraternal. Glória a Deus. Mesmo com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente em um determinado assunto, pessoas que pensam diferente em determinadas coisas, outros que já tenham conhecimento de mais, outros que já tenham conhecimento de menos, mas quando chega para fazer a obra do Senhor, tem que ter união, tem que ter harmonia para o crescimento da obra de Deus, porque o cabeça é um só, que é Cristo. Não pode ter dois cabeças, não pode ter um querendo ser o cabeça, que o cabeça é Cristo. Todos nós somos corpo. A igreja, corpo com diversos membros que trabalham em um só propósito, obedecer à cabeça que é Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe, mesmo sendo diferentes, mas quando o propósito é Cristo, temos que ser unidos para glorificar o nome do Senhor. O outro subtópico, a capa de Elias. Elias deixou a sua capa cair quando foi levado aos céus. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Elias legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma banda e para outra. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Foi Deus confirmando. Então devemos preparar alguém para ficar com a nossa capa. Quem vai ficar com a sua capa? Quem? Quem será que vai olhar assim, vou seguir os exemplos de fulano e de ciclano, que chegava na igreja e orava, que vinha para a escola dominical, que ia para o culto de oração, que ia para o culto de doutrina, que ia para o culto de instrução, que ia para o culto público, que a gente via aqui que fazia a obra de Deus por amor, com muita vontade, fazia a obra de Deus com muito zelo. Glória a Jesus. Para quem vamos deixar essa capa? Sabemos que a geração vai passar. Se Jesus não voltar, iremos passar. Vai vir outra geração. E temos que deixar esse legado. Temos que deixar essa capa. Os bons marcos antigos têm que permanecer. Então, aqueles bons momentos de oração, bom momento de leitura de palavra, a gente tem que deixar para as próximas gerações. Que Deus nos abençoe e sermos exemplos, deixarmos nosso legado para glorificar o nome do Senhor. Tudo isso é para a glória de Deus, para bendizer o nome do Senhor. Orem por nós. Continue nos abençoando através das suas orações. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim o bom e eterno Deus nos permitir. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Vá para a escola dominical. Ajude o seu professor. Contribua ali na EBD para a glória do nome de Deus. Amém.